Pronto, gente. A gente vai começar a nossa aula com o assunto de calor, propagação e equilíbrio térmico. E aí eu começo. Eu fui pegar o livro. Certo. Pronto. Isabelle e Gabriel. A gente vai começar na página 210, tá? Tá, ok. Então, a gente vai falar de calor e propagação. Propagação do calor e também o equilíbrio térmico. E aí a gente vai começar por 3 perguntinhas para vocês. O que é que vocês entendem por calor? O que é que vocês entendem por temperatura? E o que é que vocês entendem por sensação térmica? Começando pelo calor. O que é que vocês entendem por calor, gente? A professora falou uma pergunta no momento pra matar a gente. Oxi. Oxi. Bora, gente. Qual é a ideia que vocês têm de calor? Falando isso, eu vou até ligar o ventilador aqui, licença. Tá, temperatura. Vocês sabem o que é? Sei. Falei frio. Falei frio. Frio e calor? Talvez. E sensação térmica. Já ouviram falar em sensação térmica? Nunca nem vi. Sensação térmica, geralmente, é quando o pessoal do tempo, os meteorologistas estão lá na rua dizendo: aqui no Rio Grande do Sul a temperatura está de 3 graus negativo com a sensação térmica de 5. Eu vou explicar tudo isso ao longo da aula, tá? Mas só para vocês saberem, temperatura, calor e sensação térmica são 3 coisas que estão relacionadas à energia térmica, mas são coisas bem diferentes. Então, antes de mais nada, a gente precisa recapitular uma coisinha que vocês viram no 6º ano, que é a questão da matéria. Eu acho que foi com Marceleide que vocês estudaram, né? No 6º ano. Uma coisa isso aí, não. É porque vocês podem não lembrar, gente. Por isso que é bom a gente revisar. Matéria vai ser tudo aquilo que possui massa e consegue ocupar lugar no espaço. Então, por exemplo, essa caneta aqui. Ela tem um certo peso. Se eu colocar numa balança, ela vai pesar alguns gramas. Ela consegue ocupar lugar no espaço. Então, consequentemente, isso aqui pode ser chamado de matéria. O meu corpo, o corpo de vocês, possui massa e também ocupa lugar no espaço. Então, me digam aí outros exemplos de matéria. Um caderno? Caderno, ok. O ar é matéria? Acho que não. Acho que não e acho que sim. Tu acha que não? Não, você não pode achar os dois. É porque é meio confundido. Gente, deixa eu Eu digo sair que aqui um sim. instantinho, peraí. É não. Que o ar você não pega.
É massa esse efeito que a professora coloca. Pronto, voltando. Gente, o ar ocupa lugar no espaço ou não? Sim, Então, ele é matéria. Se a gente colocar uma bexiga dessas de encher, de festa, por exemplo, ela vazia na balança, ela vai dar um valor. Se a gente encher de ar e colocar na balança, ela vai dar um outro valor, um pouquinho maior, porque agora ela vai estar pesando junto com o ar. Então, o ar também é matéria. E aí vem a questão do que é feita a matéria. Tá? Porque a depender do material, a matéria ela vai ser feita de coisas diferentes. Então, aqui a gente vai usar o termo unidades submicroscópicas para poder explicar essa questão da temperatura na matéria. Mas acho que no ensino médio você vai ouvir os termos moléculas e átomos. Não vamos entrar nesses detalhes agora aqui. Mas vocês podem ver na figura da página 211 de vocês que tem a figura A e a figura B. Essas figuras também estão aparecendo na tela. E as unidades submicroscópicas ou as partículas, que são essas bolinhas pretas, elas estão demonstrando um grau de agitação diferente na figura A e na figura B. Olha para elas, quem é que tá mais agitado aí? As partículas de onde? a B. A B. Ah, Ah, menino. aí eu. Ah, São as partículas da figura A. Então, vai ser representado dessa forma, tá, gente? Quando a gente estiver falando das partículas da matéria, a gente vai estar falando dessas bolinhas que vocês estão vendo aí. Tá? Então, a A, ela está apresentando partículas mais agitadas. Virem para a página 212, por favor. Eu preciso que alguém leia no começo aqui da página, onde tem o movimento das unidades. eu posso ler? Pode. Em que local, professora? Porque eu tô procurando aqui. Página Era pra... 212. O movimento das unidades submicroscópicas que acontecem em qualquer corpo é agitação térmica no esquema e é possível notar que o grau de agitação das unidades em A é maior do que em B. A esse grau de agitação é associada uma modalidade de energia denominada a energia térmica. Como se refere ao movimento, e a energia térmica é um tipo de energia cinética, do grego kinesis, que significa movimento. Assim, todo o corpo terá energia térmica, uma vez que todos são compostos de unidades em constante movimento. Essa energia é expressa pela sua temperatura, desde o modo o grau de agitação das partículas de um corpo corresponde à sua temperatura. Então, pronto. Pode pausar aí, Gabriel. Então, gente, as partículas da matéria, elas podem estar em constante movimento. Quanto maior a movimentação dessas partículas, maior é o grau de agitação térmica. Tá? Então, essa agitação térmica aqui significa que as partículas da matéria estão se movimentando. Aqui nós temos um grau de agitação maior na figura A do que na figura B. Quanto maior
a agitação térmica, maior também a temperatura. Tá? Então, nesse caso aqui, qual desses corpos, corpo A ou corpo B, está mais quente? Corpo A. Por quê? Por conta da situação em que o corpo está quente. Sim, mas o que é que tem a ver? Eu acabei de falar. A temperatura está relacionada ao grau de agitação Térmica. Agitação térmica, exatamente. Então, quanto mais quente um corpo, maior o grau de agitação térmica. Não se esqueçam disso. Tá? Então, temperatura está relacionado justamente ao grau de agitação térmica de um corpo. Primeira pergunta respondida já, porque eu perguntei o que era calor, o que era temperatura e o que era sensação térmica. Temperatura é o grau de agitação térmica de um corpo. Vamos seguindo agora para calor. Vamos lá, preciso que alguém leia. Espera aí que eu leio, porque meu leio fechou aqui. Já. Pronto, calor. Calor. Nota 4. Cadê, professora? Vamos 212. encontrando. Ah, eu tô na 214. Achei. Calor é considerado agora que dois corpos em temperaturas diferentes sejam colocados em contato, o que vão acontecer com a energia térmica desses corpos quando forem encostados uns nos outros. O contato entre os dois corpos possibilita que as unidades submicroscópicas da superfície do corpo A transfiram energia térmica para as unidades Submicroscópicas. da superfície do corpo B, que estão a uma temperatura mais baixa. Esse processo de transferência de energia térmica ocorre até os graus de agitação térmica das partículas de ambos os corpos se igualam. Continue. Em outras palavras, a transferência de energia térmica das partículas do corpo mais quente para o mais frio. Faltou uma palavra que era necessária, tá? Cessária. Não, é cessará. Para o frio, cessará. Quando ambos atingem a mesma temperatura, essas situações do fluxo de energia térmica do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura estão representando nas ilustrações Abaixo. Então, só pausando aí um pouquinho. O que é que essas figuras estão representando, gente? Observem aqui nessa figura A que nós temos um grau de agitação grande aqui nessa parte que está vermelha. E à medida que a gente vai mudando para azul aqui, o grau de agitação vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo. Então, aqui está quente e aqui está Frio. frio. Exatamente. Só que, olhando para a figura B, as partículas, as unidades submicroscópicas, elas estão com graus de agitação iguais ou diferentes? Olhando só para essa figura B. Como é que estão as partículas? são diferentes.
Não é para comparar com a A. Compare só essas bolinhas daqui. Elas estão agitadas de maneira diferente ou todas elas estão agitadas de forma igual? Todas elas estão agitadas de forma igual. Exatamente. Então, o que é que aconteceu, gente? A energia térmica dessas partículas aqui foi sendo transferida ao longo de toda a barra até que todas elas ficassem com o mesmo grau de energia térmica. Equilíbrio. Tá? Exatamente. Então, quando a gente entra com todas as partículas dentro de um mesmo grau de energia térmica, nós dizemos que chegamos em um equilíbrio térmico. Tá? Então, aqui na figura A, nós vemos as partículas transferindo energia ao longo da barra. Tá? Então, de um grau de agitação térmico maior, transferindo para os que estão em menor agitação, até que todo mundo fique igual. Tá? Então, essa transferência de energia térmica, essa transmissão de onde está mais quente, passando para onde está mais frio, até equilibrar a temperatura, é o que a gente vai chamar de calor. Tá? Então, quando a gente diz assim, eu tô com calor, a gente tá errado. Porque o calor não é algo parado. A gente não fica com o calor. O calor, ele passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, quando a gente sente que o corpo esquentou, que geralmente a gente está num lugar fechado, ou recebendo a luz do sol, e aí, consequentemente, o nosso corpo absorve essa energia térmica e ela vai passando. Então, por exemplo, uma garrafa de água, essa daqui não está gelada, está natural. Mas se você pega uma garrafa de água gelada e fica segurando ela por um tempo, essa garrafa ela vai continuar fria ou ela vai esquentar um momento? Vai esquentar. Ela vai esquentar. Por que foi que ela esquentou? Como foi que isso aconteceu? Por causa da temperatura corporal da pessoa que estava quente. Exatamente. Então, a temperatura do seu corpo era maior e passou para o corpo que estava mais frio. Sempre vai ser assim, tá, gente? O calor, ele é sempre transmitido do mais quente para o mais frio. Nunca do mais frio para o mais quente. Sempre é para esquentar. Do mais quente, passando o calor para o mais frio, até atingir o equilíbrio térmico. Tá? Então, calor, olhando aqui para a tela, nada mais é do que transmissão de energia térmica. Transmissão de energia térmica. Ok? Tranquilo até aí, gente? Sim. Pronto. Então, vamos seguir para sensação térmica, na página 203. Preciso que alguém leia. 13, aliás, 213. Eu, Tiago, Ok, pode ler, Tiago. a sensação de muito quente, morna, frio ou muito frio pode nos dar certa noção de temperatura do ambiente. O tato, é tato mesmo, né? Uhum. Tato nos fornece apenas uma sensação e não um resultado preciso. O respeito do estado térmico dos corpos. Além disso, essa sensação varia de uma pessoa para outra e depende de outros fatores. A sensação térmica é a nossa primeira noção intuitiva de temperatura, mas não nos permite medir o grau de agitação térmica das partículas de um corpo.
ou seja, a temperatura. Um instrumento que mede a temperatura é um termômetro. Os receptores sensoriais do sentido do tato localizam-se na pele. Nele existem receptores dos diferentes estímulos, exclusive para frio e quente, como vimos no volume do sexto ano ao tratarmos dos órgãos dos sentidos. Então, olha só, gente. Porque como a BNCC mudou, né? Então os assuntos estão meio atropelados. Vocês me recordem, por favor. Vocês chegaram a ver os órgãos do sentido ano passado? Ou não? Tipo, Não, tato, assim olfato, paladar. Não, né? não. Só vimos assim, esse negócio de planeta. Pronto. Porque realmente, como o Ministério da Educação mudou o conteúdo, vocês deveriam ter visto no sexto ou no oitavo. A gente vai ter que recapitular isso ano que vem. Mas vamos lá. Os 5 sentidos do nosso corpo, eles estão relacionados às percepções dos estímulos. Então, a gente tem... Deixa eu mostrar aqui, que é melhor. Abri aqui uma aulinha do sexto ano para mostrar para vocês. Provavelmente sai em sexto ano, não. Pode ter Não, certeza. eu sei que vocês não viram porque mudou o processo enquanto vocês ainda estão estudando no ensino fundamental. Era para ter sido uma mudança aos pouquinhos. Então, tipo, vocês não viram ano passado porque ainda estava no modelo antigo. Aí esse ano entrou no modelo novo e tirou do oitavo ano, que era para vocês verem ano que vem. E botou lá no sexto. Então, tipo, é como se vocês tivessem perdido essa parte. Mas vamos falar dos sentidos agora, para vocês não perderem. Então, são 5 sentidos que nós temos no nosso corpo. A audição, pela qual a gente percebe os sons. O tato, pelo qual a gente percebe as temperaturas e as texturas dos objetos. O paladar, que é por onde a gente percebe os sabores, o gosto das coisas. A visão, que é por onde a gente percebe as luzes. E o olfato, por onde a gente percebe os odores. Tranquilo até aí? São 5 sentidos. Sim. Então, nós temos 5 órgãos do corpo que ajudam a gente a perceber os estímulos dos sentidos. E aqui os 5 sentidos. A audição, que é o que a gente percebe é por onde a gente percebe os sons, vai estar ligado a qual órgão do corpo? Olhem para a tela. A audição. A audição é o sentido que a gente percebe os sons. Nesse caso, vai estar relacionado a qual órgão do corpo? A orelha. A orelha. Tá? O olfato é o sentido no qual a gente percebe o cheiro Na das boca. coisas. Não, Não, é o cheiro. não. Nariz. É o sexto. O tato é o órgão, aliás, o órgão não, o sentido que faz com que a gente perceba a temperatura, as texturas dos objetos, saber se algo está quente, está frio, se é macio, se é O duro. corpo. É o corpo. É a pele. Aqui está um bonequinho, mas é a pele. A nossa pele. O paladar, que é por onde a gente sente o gosto das coisas, com a língua. E a visão, os olhos. Deixa eu só pular lá para falar. Ah, não, aqui não é.
Deixa eu falar do tato rapidamente para a gente poder seguir. Então, gente, na nossa pele, nós vamos ter vários receptores chamados de corpúsculos táteis. Eles estão ligados ao sistema nervoso. Vocês estão me ouvindo bem? No eco. É o microfone do Tiago. Sim. Não. Estão me ouvindo bem agora? Agora tá melhor. Pronto. Então, na nossa pele, a gente tem alguns corpúsculos táteis, que são essas figurinhas aqui. Eita. Que nos permite perceber o ambiente. Então, a gente tem corpúsculos que são específicos para perceber o frio. Tem outros que são específicos para perceber o calor. E eles estão na pontinha dos nossos dedos, aliás, por toda a nossa pele, tá? Escondidos na nossa pele e estão ligados ao sistema nervoso. Então, a gente percebe que algo está quente ou frio graças a essas estruturas na nossa pele. Tranquilo, gente? Pessoal? Sim. Tá, então, o tato é o órgão do sentido responsável pela sensação térmica. A gente percebe que algo está quente ou frio graças ao nosso tato. Vamos retomar a aula agora do calor propriamente dito. Então, assim, a sensação térmica, ela não é um valor real de temperatura. Através do tato, a gente não sabe dizer que, tipo assim, essa garrafa tá na temperatura de 25 graus. Só tocando a gente não sabe. A gente tem uma sensação, uma ideia de quente e de frio. Mas para medir a temperatura de verdade, como é que a gente faz? O termômetro? Com o termômetro, exatamente. Então, para medir a temperatura real, é necessário um termômetro. O tato, na nossa pele, ele vai apresentar apenas uma sensação, uma ideia de como pode estar a temperatura. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que está no meio da rua, lá no sol, ela toca um determinado objeto, ela vai sentir a temperatura de um jeito. Mas a pessoa que estava mexendo num pote de sorvete no congelador, mexendo nas coisas do congelador, em contato com o frio, se ela toca esse mesmo objeto, ela vai sentir diferente. Tá? Porque o seu corpo estava numa temperatura X e tocou outro corpo, a pessoa estava numa outra situação, em outra temperatura, e tocou o mesmo corpo, ela vai ter uma noção diferente. Vocês querem ver um experimento? Deixa eu pensar aqui. Se eu encontro um vídeo aqui para mostrar. Isso aqui, o certo seria a gente fazer isso em sala de aula. Mas, né, não tem como. Nós faz, grava e manda pra senhora. Seria ótimo. Então, olha só, gente. Tem essa criaturinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Ixi, ficou muito pequeno. Né? Pronto, olha só. Isso aqui
no caso dessa senhora aqui, ela colocou a mão, primeiro, em uma mão na água fria e outra mão na água quente. E ficou lá um tempinho. Não é água fervendo, borbulha não. Água quente. E fica ali um tempinho. Depois, ela vai colocar as duas mãos nesse pote de água morna. E aí, a mão que estava na água fria vai apresentar uma sensação diferente da mão que estava na água quente. Por que isso acontece? O que é que vocês acham? Tem muita coisa na cabeça do pai. Pensem aí um pouquinho. Uma mão no gelo, outra mão na água quente. Uma sentindo frio e a outra sentindo a temperatura ali quente. Depois as duas mãos colocadas na mesma temperatura ao mesmo tempo. E aí as sensações das mãos são diferentes. Pensem aí e depois me falam. Vou dar um tempinho. Porque muda a sensação? Mas por que muda a sensação? A temperatura. Tem a ver com a temperatura, gente. Por quê? Quando você sai do banho, por exemplo, tá? Tá tomando banho e aí sai e dá um abraço na sua mãe, por exemplo. Sua mãe tava do lado de fora, ela não tava tomando, ela não tinha acabado de sair do banho. Ela vai perceber que o seu corpo tá frio e você vai sentir a sua mãe super quente, porque você acabou de sair do banho. Então, o seu corpo estava em contato com uma coisa fria. De repente, você dá um abraço na sua mãe, ela está com o corpo quente. E a sensação é de que ela está muito mais quente do que parece. Sabe quando a gente pega numa garrafa gelada e toca no corpo de alguém só para ver o outro se arrepiando? Hein, gente? Isso aí eu faço Pronto, eu faço direto. Eu pego no gelo e depois toco em alguém. A pessoa leva logo um susto. Porque ela não tá esperando aquele frio. Mas justamente isso acontece por quê? Porque você estava em contato com uma coisa fria. E quando você toca na outra pessoa, que tá numa outra temperatura, tá? Ela vai sentir aquela sensação térmica de frio. Ok? Deixa eu ver se eu encontro esse experimento em vídeo para ficar melhor. Pronto, aqui. Dá para vocês ouvirem? Oi. Experimento de hoje. Não. Dá Vai não. tentar. Eu vou fazer assim, eu vou mandar esse vídeo no grupo. E aí vocês assistem. Vamos voltar aqui para a aula. E sem ouvir não adianta. Oh, esse não. Então, só recapitulando, meus queridos. Quando eu perguntei o que é que você entende por calor, por temperatura e por sensação térmica, calor nada mais é do que energia térmica que é transferida de um corpo para outro. Energia térmica em movimento. Não é algo que fica parado. Sempre está sendo transmitido do corpo mais quente para o mais frio. Sempre. Nunca do corpo mais frio para o corpo mais quente. Sempre do mais quente para o mais frio. A temperatura
é o grau de agitação térmica das partículas de um corpo. E a sensação térmica é a primeira noção intuitiva, tá? Aquela ideia de temperatura. Se está quente, se está frio, mas não é a temperatura real. Isso aqui está errado. Não é a temperatura real. Então, a gente vai falar agora das formas de propagação do calor. Tá? Como eu falei, o calor ele não é uma energia que fica parada. Ela está sempre em movimento. Então, a primeira forma de propagação do calor é através da condução. Então, olha esse esquema aí dessa figura. É uma barra de ferro e está recebendo aqui, ó, uma energia térmica, tá? Fogo. Tá tocando fogo aqui no comecinho da barra térmica. Vocês estão vendo isso aí? Sim. Sim. Pronto. Em qual local da barra metálica as partículas estão mais agitadas? Onde tem o de caça. Por quê? Isqueira. Por quê? Por conta da fonte de energia térmica. Exatamente. Porque aqui tá pegando fogo. O fogo tá bem aqui, né? Que é a fonte de energia térmica. Então, é normal que as barras, aliás, a barra não, que as partículas da barra metálica estejam mais agitadas aqui. Mas imagine o seguinte, gente. Vocês estão com a barra de ferro na mão. Numa ponta você segura, na outra ponta você coloca no fogo. Com o passar do tempo, você vai sentir o calor aqui na ponta do seu dedo? Ou vai ficar só aqui, perto do fogo? Eu senti o calor. Por que isso acontece, Gabriel? Porque O quê? o calor vai se espalhando. Exatamente, o calor vai se espalhando. De onde ele está aqui sendo alimentado, o fogo está aqui na ponta, por exemplo. Mas ele vem se espalhando ao longo do corpo até atingir o que, gente? A superfície. Não. O equilíbrio. Eu pensei que eu tava. Equilíbrio térmico, exatamente. Então, essa forma de propagação do calor, em que você tem, por exemplo, um objeto, e aí você coloca a fonte de energia térmica aqui, fogo, ou a luz do sol, qualquer coisa que esquente, numa ponta, e ela vai sendo transmitida ao longo do corpo, a gente chama de condução, tá? Então, o ferro, o metal, é um exemplo de matéria que conduz o calor de uma forma, de uma maneira uniforme, vamos dizer assim, né? Madeira, por exemplo. A madeira é capaz de conduzir calor do mesmo jeito que o ferro. Se você pega um palito de churrasco e coloca no fogo, na outra ponta a gente vai sentir o calor? Sim. O calor? Não. Só se o fogo chegar. Aí a gente sente, mas o calor não. Já a barra de ferro, assim que a gente encosta, com pouquíssimo tempo, a gente vai sentir. Porque a energia térmica... Exatamente. Preste atenção, gente. Não é o fogo que vai chegar aqui. É o calor, a energia térmica. As partículas estão agitadas aqui na ponta e vão se agitando até chegar aqui na outra ponta. Tá? Deixa eu comparar aqui. Vou mostrar aqui na internet. Materiais condutores de calor.
Deixa eu ver se tem uma comparação entre madeira e ferro. Ó, no caso da madeira, ela pega fogo, mas se você estiver segurando do outro lado, você não vai sentir o calor. Só se o fogo chegar até você. Se fosse assim, gente, a gente não usava palito de fósforo, por exemplo, para ligar o fogo do fogão. Mas com o tempo vai chegando. Sim, mas o fogo tá queimando. Mas se for só o calor, não. Entendeu? Entendi. Já, por exemplo, uma panela dessa. Se a gente pegar nesse cabo sem proteção com ela no fogo, ela tá lá no fogo, essa frigideira. Se a gente pega sem proteção nenhuma num cabo desse, a gente corre risco de queimar a mão, não corre não? Corre, porque tá quente. Mas se a panela tem um cabo de madeira, é mais Aí não tem tranquilo. risco. Exatamente. É mais tranquilo. Porque a madeira, ela não tem essa capacidade de transmitir calor da mesma forma que um ferro. Então, geralmente, essas panelas têm cabo de madeira, cabo de plástico, para ajudar na proteção. Essas que são assim, a gente tem que pegar com uma proteção, senão vai queimar a mão. Tá? Então, essa forma aqui de propagar o calor é chamada de condição. Tá? É por isso que uma panela de metal, toda de metal, no ferro ela fica toda aquecida. Já a panela que tem um cabo de plástico ou um cabo de madeira, a parte de plástico e a parte de madeira não aquece. Ok? Vamos partir para segundo tipo de propagação de calor, que é o tipo convecção. Quem quer ler para mim? Página 214. Posso ler, Gabriel? Não? Pode. Faz assim, Gabriel. Lê primeiro sobre a parte de condução, que é lá em cima. Na ilustração anterior. Depois a gente lê convecção. Em que lugar, professor? Aqui Página de condução. 214. Não, página 214. Meu Deus, cadê? Tá. Lá no início da página, vá. Na ilustração anterior, a chama no canto esquerdo da barra metálica fornece certa quantidade de energia térmica para as unidades subunidas dessa região, ficam mais agitadas e colidem com outras unidades vizinhas, transmitindo a elas essa agitação. Essas unidades, por sua vez, transmitem a agitação para as unidades seguintes. E assim ocorre sucessivamente até que todo o corpo esteja aquecido. Dessa forma, o calor se propaga ao longo de toda a barra. Esse tipo de propagação do calor é chamado de condução. Ele explica, por exemplo, por que uma panela de metal no fogão fica toda aquecida, mesmo nas partes que não estão em contato com a fonte de energia térmica. Pode continuar? Não, pausa aí. Então, gente, a condução é dessa forma. Aqui está o fogo, a fonte de energia térmica. Essas partículas começam a se agitar e vão passando partícula por partícula até que todas fiquem agitadas. Então, é uma questão de contato, como se fosse um telefone sem fio. O calor vai passando de uma por uma. Tá? Dessa forma é que acontece a propagação de calor por condução. Ok? Ok. Pronto. Agora, convecção. Gabriel, lê aí na parte de convecção, lá embaixo.
Considere agora convecção. Considere agora uma panela ao fogo contendo água. A combustão libera calor e o calor é transferido para a panela, que se aquece por condução, como explicamos anteriormente, também por condução, o calor se propaga pela panela até a água, consequência, a água que está mais próxima ao fundo da panela se aquece primeiro, tornando-se menos densa do que as camadas superiores da água e se desloca para cima. As camadas superiores, por sua vez, estão mais frias e são mais densas do que as camadas de água no fundo da água do fundo da panela e afundam. O resultado é um movimento denominado correntes de conversão, em que as camadas superiores mais frias vão para o fundo da panela e as camadas do fundo que estão mais quentes e menos densas, sob ocupado o lugar das camadas superiores. Observe a ilustração ao lado que representa essa situação. Então, olha só, gente. O fogo atinge a parte de ferro da panela e aí esquenta a panela todinha. Isso por condução. Porém, a água, ela vai se aquecer de uma outra forma. O que acontece? A parte aqui do fundo da panela vai começar a receber a temperatura, vai começar a borbulhar, vai ficar mais quente e aí ela vai subir. A parte da água que está aqui em cima, que é mais fria, vai descer. Vocês lembram quando a gente falou sobre ar? Que o ar quente, ele é mais leve, consequentemente ele sobe. E o ar frio, ele é mais pesado e por isso ele desce. Lembram disso? Hein, gente? Sim. Tá. Então, quando a gente fala de temperatura de algo, do ar ou da água, tá? Tudo que é mais frio é mais denso. Então, aquilo que é frio desce e aquilo que está quente sobe. Então, a gente vê a água fervendo dessa forma. A água que está aqui embaixo, ela se aquece e fica menos densa, ou seja, mais leve, sobe. A água que está aqui em cima é mais pesada, fria, desce, se aquece, sobe. Chega aqui em cima, esfria, desce de novo. Até que ela chegue no ponto de equilíbrio térmico. Lembram disso aqui? Sim, corrente de conversão. As correntes de convecção. Isso é a mesma coisa. Isso aqui foi no caso do manto, quando a gente falou das camadas da Terra e foi falar de placas tectônicas. Então, essa parte aqui está mais fria, desce, esquenta, sobe. Esfria, desce, esfria, desce, esquenta, sobe. Então, é a mesma coisa com a água, tá? Ela recebe o fogo aqui, esquenta, sobe. A parte de cima que está fria desce, esquenta e torna a subir. Então, esse tipo de movimento da água, recebendo calor, é chamado de convecção. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu ver agora. Faltam 6 minutos para a aula da professora Mariluz e vamos falar rapidinho sobre irradiação. Então, a irradiação é o processo de calor, de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas de onda de calor ou calor radiante, que é no caso da transmissão da radiação solar, os raios ultravioletas do Sol. Então, a gente recebe o calor dessa forma do Sol, tá? Através da irradiação. Então, não é só o Sol, tá? O Sol é o exemplo mais claro do que é irradiação de calor.
Mas assim, o nosso corpo, ele pode transmitir radiação também. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque vocês têm aula. Mas aí, próxima aula, a gente vai discutir sobre radiação solar, dilatação térmica e outras coisas, tá? Acho que vocês têm ainda, eu vou botar 2 questõezinhas no link para vocês responderem e envio para vocês, tá bom? Deixa eu só dar print aqui para Tá. ver quem é que estava na aula antes de vocês saírem. Prontinho. Podem sair, tá, queridos?